Salve galerinha! Beleza? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou ensinar 10 palavras que vão ajudar você a sobreviver aqui no Japão. É isso aí, o vídeo de hoje é pra você que tá vindo pela primeira vez aqui pro Japão e tá todo inseguro, tá morrendo de medo, não sabe se o seu inglês vai ser suficiente pra te ajudar na comunicação aqui. Então essas 10 palavrinhas aí podem te salvar aqui no Japão. Então se você quer saber quais são essas 10 palavrinhas, fica aí que depois da vinheta eu vou contar todas elas para vocês, beleza? Então estamos de volta, galera, mas antes de eu começar a falar para vocês sobre as palavras, eu sei que tem mó galera aí que assiste e que é bem atenta aos detalhes e pode acabar vendo que, ó, minha mão tá toda suja, mas é porque lá no trabalho, galera, suja mesmo, eu tô trabalhando com funilaria, então suja tudo de tinta, aí pra tirar tem que passar o thinner e tal, e como eu saí correndo pra ir pra academia, depois tem que vir pra casa gravar, então acabou ficando um pouquinho sujo mesmo, mas não reparem, galera, é a realidade do trabalhador brasileiro aqui no Japão. Então beleza, bora começar essa aula de vocabulário básico de sobrevivência aqui no Japão. E a primeira palavra que eu separei é kore. Kore aqui no Japão significa isso. Então o kore, ele é tipo, mano, é a salvação para todos os brasileiros aqui no Japão, tá ligado? Porque muitas vezes você vai no restaurante e o menu vai estar escrito de uma forma que é muito difícil de ler. Porque eu não sei se todos vocês sabem, mas aqui no Japão existem 3 tipos de escrita, que é o hiragana, o katakana e o kanji. O kanji são aqueles ideogramas aí que vocês estão acostumados a ver aí no Brasil, que tem gente que tatua e tal. E o kanji, ele é realmente muito difícil de se aprender, porque sei lá quantos mil existem aqui no Japão, tá ligado? Mas para vocês terem uma noção, o pessoal fala aqui que para você começar a conseguir ler um jornal, por exemplo, você tem que saber uma média aí de 4.000 e poucos kanjis, tá ligado? Então é muita coisa. Então às vezes o menu pode estar em kanji e aí o kore vai te salvar, porque daí você simplesmente olha pra fotinho que você quer, do prato que você quer comer e aponta lá, ó, kore onegai shimasu, e já era, o garçom vai te entender e aí você vai conseguir comer o que você quiser aqui no Japão simplesmente sabendo a palavra kore, beleza? A próxima palavra que eu separei para vocês é o onegai shimasu. O onegai shimasu, ele serve como um complemento também para o kore, porque daí você vai ser mais educado na hora que você pedir com o kore. Porque você vai falar assim, ó, kore onegai shimasu. Onegai shimasu é um por favor. Então você vai apontar e vai falar, kore, eu quero esse daqui, por favor. E nós brasileiros aqui no Japão, a gente acaba abrasileirando um pouquinho as coisas. Então aqui no Japão é muito comum você ouvir os brasileiros falando assim, ah, tem como fazer um onegai? Nesse caso é tipo, tem como fazer um favor? A próxima palavra que eu separei, muita gente que tá aí no Brasil conhece, que é o arigatou. O arigatou, para quem não sabe, significa obrigado. E ser educado nunca é demais, não é? E aqui no Japão, uma coisa que é muito apreciada pelos japoneses é a educação. Então o arigatou também é uma palavra muito utilizada aqui no Japão, e aí pode colocar na sua lista aí de palavras importantes se você estiver vindo para cá. Beleza? A próxima palavra que eu separei para vocês é o sumimasen. Sumimasen é como se fosse um com licença. Então o sumimasen é muito utilizado aqui no Japão. Por exemplo, se você está no mercado e aí você você precisa passar atrás do japonês, aí normalmente o pessoal fala assim, ó, sumimasen, sumimasen. Ou você tá lá no restaurante também e antes de utilizar o kore, você precisa chamar o garçom. E aí você pode usar o sumimasen também, que aí ele vai te entender, beleza? A próxima palavra que eu separei para vocês é o daijobu. Daijobu é tudo bem, tipo, tá tudo bem. Então o daijobu, ele é utilizado em quais situações? Por exemplo, assim, alguém esbarrou em você, pisou no seu pé, e aí a pessoa vai pedir desculpa, e aí você pode falar daijobu, tipo, ah, daijobu, tipo, ah, não foi nada. Então pode ser usado nessa situação. E também pode ser usado assim, por exemplo, ah, um colega seu te chamou para sair, fala assim, ah, vamos tomar uma cerveja aqui depois do serviço. Aí ele fala assim, ah, pode ser às 7 horas da noite? Aí você fala assim, ah, daijobu desu. Tipo, pode ser, entendeu? Então o daijobu também é uma palavra legal para vocês colocarem aí na lista das palavras importantes antes de vir pro Japão. A próxima palavra que eu separei aqui, ela é bem curtinha
e é o hi. O hi, ele é tipo um sim. Só que o hi, ele é um pouquinho perigoso. Por que que é perigoso? Nós, brasileiros que estamos aqui no Japão, às vezes a gente tem mania de ficar utilizando o hi para tudo. Por exemplo, um japonês vem conversar com você e aí ele começa a falar. E aí você fica hi, tipo hi, sim, né? Só que aí às vezes o japonês te faz uma pergunta e aí você responde com um hi, tá ligado? Às vezes pode ser que dê certo e às vezes pode ser que não. Porque, por exemplo, se o japonês te perguntar quando você faz aniversário e você responder com um hi, ele não vai entender nada. E aí você vai ficar com cara de idiota porque você viu que ele não entendeu e você também não sabe mais o que responder porque você respondeu hi e aí ele viu que você não entendeu o que ele perguntou e só tá respondendo hi. Então vai ficar aquela situação zoada e isso acontece muito com nós brasileiros aqui no Japão, principalmente quem ainda não sabe falar direito acaba cometendo essa gafe. E outra situação também que pode ser um pouquinho perigosa, por exemplo, essa história foi um amigo meu que contou que aconteceu com ele. Ele tava lá no trabalho dele e o chefe veio e perguntou pra ele assim: ah, você pode trabalhar no sábado? Só que ele não tinha entendido o que o chefe tinha falado pra ele e ele simplesmente falou hi. E aí depois o outro amigo dele lá da sessão falou assim: oh, você vai trabalhar sábado? Ele falou: não, eu não vou não. Ele falou: vai sim, o chefe falou que você vai vir sábado, mano. Então, o hi, ele é sim e ele vai te ajudar em muitas situações. Só que ele pode ser um pouquinho perigoso se você ficar utilizando ele sem saber o que está acontecendo. As próximas duas palavras eu vou falar juntas para vocês porque elas têm a ver, que é calor e frio. Essas palavras também elas servem quando você quer puxar assunto com o japonês e não sabe como. Ou o japonês também muito possivelmente vai fazer isso com você. Tipo, quer falar alguma coisa, mas não sabe o que. Se tiver calor, o japonês vai falar assim, atsui, né? Ou se tiver frio, ele vai falar samui, né? Atsui é quente ou calor, né? E samui é frio. Então isso daí é uma coisa que acontece muito aqui no Japão também. Vários japoneses eles vão chegar para trocar ideia com você e aí eles simplesmente vão falar isso. Atsui, né? Ou samui, né? Que tipo, tá frio ou tá calor. Então, isso daí é uma coisa importante para vocês saberem também. Atsui é quente ou calor e samui é frio. E tipo, sei lá por que eu falei que é importante, mas é legal para você poder puxar conversa com algum japonês. As últimas duas palavras que eu separei para vocês é yasumi e zangyo. Yasumi é folga, descanso. E zangyo é hora extra. E como tem muitos brasileiros que vêm aqui pro Japão já com essa intenção de trabalhar muito e voltar o quanto antes pro Brasil, a palavra zangyo é muito importante, galera. Tipo, eu conheci vários brasileiros aí que não sabiam falar japonês direito, mas sabia falar zangyo. Para quem estiver vindo pro Japão para trabalhar e quiser juntar dinheiro logo, vai no seu chefe e pede zangyo, beleza? E ao contrário do zangyo, para quem estiver cansado, já fez muita hora extra e tá precisando de um descanso, chega no seu chefe e pede yasumi. Yasumi é descanso, folga. E também o yasumi ele serve para falar quando é folga prolongada, tipo feriado assim. Então o yasumi ele serve tanto para dizer quando é a sua folga, seu descanso, quanto também para dizer quando é feriado prolongado. Então essas foram as 10 palavras aí que eu separei para ajudar você que tá vindo pro Japão pela primeira vez a sobreviver aqui na Terra do Sol Nascente, beleza? Mas tirando a zoeira, galera, claro que esse vídeo aqui é só uma brincadeira, tipo, mano, eu não tenho nem como dar aula porque eu não sei japonês direito. Então essas palavras aí que eu passei para vocês são as palavras básicas para você conseguir se virar aqui, beleza? Mas a minha recomendação para quem tá vindo aqui pro Japão é estude, galera, porque quanto mais você conseguir estudar aí no Brasil, menos apertos você vai passar quando chegar aqui no Japão. Então, galera, para quem tá aí no Brasil e tá para vir aqui pro Japão, se você ainda tiver um tempinho aí, pega esse tempo para estudar porque vai ser importante, vai ser precioso para você quando chegar aqui no Japão, beleza? Então essas foram as dicas do Shipponês para você não passar aperto aqui no Japão, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like aí que fortalece demais. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para não perder nenhum vídeo que eu tô postando aqui, beleza? E também me segue lá no Instagram, porque lá a gente consegue trocar aquela ideia. Vocês podem me mandar mensagem que eu respondo todo mundo. Então é isso, galera. Muito obrigado, como sempre. Tamo junto e até o próximo vídeo. Foi!